Fala pessoal, bem-vindos para mais um Geometria Social Podcast, onde a gente está aqui nesse primeiro momento, nessa primeira temporada, trazendo para vocês os candidatos a vereador daqui da cidade de Araçatuba. A gente quer trazer também os candidatos à prefeitura. Então, se você não está acompanhando o nosso trabalho ainda, que é para você se informar, votar mais consciente, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, fica por dentro, vem conhecer o pessoal que está se propondo a ocupar as cadeiras aí da cidade, viu? Se você é candidato e ainda não veio se entrevistar, o tempo está curto, tem bastante gente ainda, então clica no botãozinho que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo e vem agendar uma hora para conversar com a gente também, se apresentar para os seus eleitores, tá? O espaço é aberto, gratuito, não tem custo nenhum, é só dar um alô que a gente entra em contato com vocês. E hoje a gente está aqui com o Marcelo Rodrigues Freitas de Oliveira, o biólogo Marcelo, que é candidato pelo PRD. Tudo bem, Marcelo? Como é que vão as coisas? Solidariedade. Solidariedade? Isso. Olha lá, pelo Solidariedade. E aí, tudo bem? Como é que estão as correrias aí? Tudo bem, estamos correndo a cidade, falando com as pessoas, buscando divulgar um trabalho que eu já desenvolvo na cidade há 17 anos, principalmente na área ambiental. Então, é nessa hora que eu vejo que não adianta só fazer no caso de candidato, agora também tem que aparecer. Sim. Então, eu estou numa verdadeira corrida contra o tempo para mostrar esse meu trabalho para as pessoas e que elas possam ver que eu sou uma ótima opção. Bacana, Marcelo. Bom, então vamos lá, vamos apresentar você para o pessoal. Né? Você é de Araçatuba, sempre viveu aqui, você está falando aí que é biólogo. Conta um pouco da sua história para a gente. É isso, eu nasci aqui em Araçatuba, no município. Meu pai é trabalhador rural, a minha mãe sempre foi do lar. E meu pai, por ser trabalhador rural, ele sempre assim prestou serviço para proprietários de terras. Sim. Aqui na região. E eu brinco que a gente foi meio nômade um período. Entendi. Eu nasci em uma fazenda da família Miyashita, de Araçatuba, próxima ao bairro Engenheiro Taveira. Entendi. Né? E aí meus pais acabaram assim se mudando para várias fazendas, né? Trabalhando para várias famílias aqui na região. Entendi. E eu sempre fui acompanhando. Aí até o colegial eu ainda estudei em Araçatuba, mas fui terminar o segundo e o terceiro em Guararapes, porque foi quando meus pais se mudaram para Granja Catayama, em Guararapes. Sim. Aí lá eu comecei a cursar, lá eu fiz o terceiro e depois comecei lá mesmo, vim para Araçatuba para cursar o curso de Ciências Biológicas. Entendi. Na Universidade Paulista, na Unip. Né? Aí foram 4 anos fazendo faculdade. Aí seus pais morando lá em Guararapes e você aqui estudando. E eu aqui estudando, exatamente. Aí nesse período, nos últimos anos assim da faculdade, eu já comecei a ministrar aulas no estado. Entendi. Como professor de biologia, e também fiz estágio 2 anos, né, na Secretaria do Meio Ambiente, bolsista do CIEE. Então eu já estava no final da faculdade fazendo essas 2 atividades, estágio lá na Secretaria do Meio Ambiente e já comecei a dar aula. No estado eu fui professor até 2015, dei aula aí um bom período, de 2008 até 2015, né? Foi quando eu saí e fui fazer mestrado em Maringá. Entendi. Aí lá em Maringá eu fiz mestrado, terminei em 2017, defendi minha dissertação e fui convidado para trabalhar no primeiro mandato do Gelador. Aí eu trabalhei 4 anos na Secretaria do Meio Ambiente como diretor. Entendi. Né? Simultaneamente eu sempre participei do Clube da Árvore, por exemplo, uma ONG ambientalista aqui da cidade, que Sim. junto com o pessoal já plantei milhares assim, de árvores, né, desde 2005 que a ONG existe. Eu auxilio, sou voluntário, já fui membro da diretoria. Né? Esses plantios na área urbana da cidade aqui? Olha, no começo era mais focado na área urbana da cidade, mas hoje o Clube da Árvore ele planta desde a área urbana até em ranchos, áreas rurais, Entendi. Áreas de preservação permanente, até com parcerias com municípios vizinhos. Entendi. Nem se restringe a municípios só, então. Não. O nosso lance é plantar o máximo possível. E pra gente é muito mais, apesar de eu estar afastado nesse período, né, o pessoal do clube, o lance é plantar mesmo. Sim. Então, Entendi. quanto mais... Quando você encontra alguém que está a fim de plantar, isso é um terreno fértil. Sim. E aí a gente sabe que aquelas mudas têm mais chance de se tornarem adultas, então a gente investe nas pessoas que buscam Sim. a ONG para fazer os plantios, que é mais garantido que essas árvores vão ser cuidadas. Entendi.
E você saiu da faculdade, então, e já foi direto lecionar. Esse já foi o seu caminho, o início dos profissionais. Aliás, com quantos anos você está hoje? Eu vou fazer 36 mês que vem. Entendi. Pô, em novembro, na verdade. Em novembro. Faço 36. Aí você já foi direto para lecionar, então, no ensino médio, é isso? Eu comecei no ensino médio, mas eu já lecionei por exemplo, na Escola Luiz Gama, aqui em Araçatuba, eu participei lecionando para o EJA, né, para ensino de jovens e adultos. Certo. Por exemplo, também já trabalhei em escolas particulares, como o Colégio Degrau, onde eu trabalhava com ensino fundamental, trabalhando educação ambiental. E aí, eu fiquei na prefeitura trabalhando até 2020. Né? Tem gente que acha ainda que eu trabalho lá, mas eu não trabalho desde 2020. Na virada de governo, no segundo mandato de legislador, eu já não trabalhei mais, né? E aí eu abri uma empresa de consultoria ambiental voltada a fomentar a questão florestal e projetos na área de restauração ecológica. Entendi, de manejo de áreas verdes, esse tipo de coisa? Eu faço desde projetos de reflorestamento a oficinas de educação ambiental. Entendi. Então, aí já prestei consultoria, por exemplo, para o SESC, Birigui, já ajudei o município de Zacarias, trabalhei para eles na elaboração do Programa Municipal de Educação Ambiental. Entendi. Já trabalhei nesse período na Prefeitura de Bento de Abreu também, com projetos de licenciamento. Bacana. Isso é 4 anos que você vem exercendo essa atividade das consultorias. Exatamente, de trabalhar isso. Na área ambiental, fora da questão da educacional, então. Exatamente, Bacana. Essa inserção na vida pública veio como, assim? Porque agora, de repente, você resolve virar vereador. Aliás, é sua primeira candidatura agora, né? Exatamente. No período que, no começo, antes de eu ser estagiário oficial lá na Secretaria do Meio Ambiente, eu comecei a atuar como voluntário, lá em 2008, né? Entendi. E aí, na época, tinha um diretor da prefeitura chamado José Luiz. Ele viu que assim eu estava me empenhando, aí conseguiram essa bolsa do CIEE, e foi aí que eu tive o primeiro contato assim com essa questão pública, sendo estagiário da prefeitura, aonde eu acompanhei no período, estava sendo muito discutido a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Certo. Então eu ajudei a elaborar o primeiro programa de gestão de resíduos sólidos aqui de Araçatuba. Na época, a prefeitura tinha um projeto bem grande de reflorestamento com a Unimed, né, o Araçatuba Mais Verde, e com a equipe eu percorri a cidade inteira fazendo plantio de árvores. A gente também tinha um projeto que eu participava como estagiário chamado Caravana de Educação Ambiental, onde a gente ia com o teatro de fantoche, a equipe de controle de endemias, os agentes. A gente fazia um teatro de fantoche, uma ação com as crianças. Aí, nesse período, eu participei, assim, passei por todas as escolas municipais, desenvolvendo a educação ambiental. E daí para frente, assim, eu não deixei de me aproximar, né? Só fui, na verdade, me aproximando mais. Entendi. Porque aí eu comecei a participar do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. No período que eu fui diretor na secretaria, eu também presidi o Conselho, né, de Defesa do Meio Ambiente de Araçatuba por 2 anos. E também participei bastante do comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, onde eu representava o município, participei da Câmara Técnica de Recursos Naturais, lá do comitê, onde também trabalhei, por exemplo, para trazer os recursos que foram usados para fazer obras de galeria pluvial no bairro Água Branca, né, que permitiu depois o asfaltamento lá do bairro. Então, muita gente nem sabe, mas eu sempre tive nos bastidores envolvido com bastante ações assim no município, na área ambiental. Entendi. E aí, o que foi que fez você falar assim, não, agora eu vou me candidatar mesmo, entrar na Câmara, tentar entrar na princípio, eu sempre apoiei um amigo, né, o Léo Potigi, que também é um geógrafo aqui da cidade, também ambientalista, e ele, né, no começo, na última eleição, ele saiu para vereador, teve mais de 700 votos, e a gente percorreu a rua, apoiou. Aí, neste ano, ele decidiu que não iria sair, que iria, né, até assumiu a presidência do partido que eu estou, está mais ligado agora nos bastidores com as partes burocráticas, né? E, querendo ou não, de certo modo, o eleitorado dele é muito próximo a mim, e ele falou, não vamos deixar o pessoal desassistido, você é um bom nome,
e eu aceitei e estou aqui no pleito. Entendi. A filiação aí ao partido, ao Solidariedade, então, veio por causa dessa relação com ele, que já tinha sido candidato, está entrando na presidência. Ó, vamos dar continuidade aí a essa intenção de ocupar essa cadeira. Antes eu participava do Partido Cidadania com a Edna Flor, né, com o deputado Arnaldo Jardim, onde a gente também acompanhou bastante a questão do marco legal da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, a regulação também da política de resíduos sólidos, que o deputado tocou lá na Câmara. Então, assim, eu tive já uma participação antes no Partido Cidadania e, infelizmente, aí o partido não deu muito apoio para a candidatura e a gente acabou partindo para Solidariedade, onde teve ali um terreno fértil para essa candidatura seguir adiante como está seguindo agora. E certamente uma veia do ambiental aí nas suas propostas de trabalho como vereador, isso também bem suportado ali pela Solidariedade e pelo seu amigo que hoje é presidente, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, a proposta agora é trazer toda essa vivência, porque, querendo ou não, agora já partindo um pouco para falar das minhas propostas, eu venho trazendo muita coisa engasgada de situações que não se resolveram ao longo do tempo e eu quero agora levar a pauta ambiental para a Câmara, porque eu percebo que todos os vereadores que passaram por ali não tinham o domínio do conhecimento sobre esse assunto para defender e argumentar as questões como elas precisam ser defendidas e argumentadas, né? Então, para você ter uma ideia, eu já fui presidente do Conselho de Meio Ambiente e até um dos motivos que a atual administração me decepcionou é que a política ambiental ela foi totalmente deixada de lado. Quando você fala nas questões ambientais, elas precisam de ações de curto, médio e longo prazo. E não dá para você chegar na de longo prazo sem um planejamento e um cronograma bem claro. Com certeza. Então, aí você pega, por exemplo, o Programa Municipal de Arborização Urbana de Araçatuba, ele é de 1996, né? Eu ajudei também a criar o Programa Municipal de Educação Ambiental da cidade, no período que eu fui diretor. Só que esse programa ele foi muito pouco seguido, por mais que tenha tido uma grande participação social na sua elaboração. Ele não saiu da cabeça de uma pessoa só, mas de muitas. Só que a prefeitura não seguiu o cronograma e ele já está vencido e não foi renovado. E aí quando você pega também, por exemplo, o próprio programa de gestão integrada dos resíduos sólidos, que também é um programa que está defasado, que já deveria ter sido renovado, né, atualizado, e isso não acontece. Aí o que acontece é que as políticas públicas ficam sendo feitas de forma aleatória, sem seguir um planejamento que não leva a lugar nenhum, né? Só remediações é como tampar o sol com a peneira de verdade. Não, com certeza. Eu participei até do processo que estava havendo aqui em Araçatuba, salvo engano, 2022, da revisão do plano diretor, né, municipal. Que aí tem uma série de questões que ficam mesmo ali, acho que acabou nem andando para frente depois o processo. Essa administração, acredito que ela errou em movimentos sociais e pessoas que já lideravam e trabalhavam na área, elas foram assim um pouco excluídas do processo. Então, desde audiências públicas, tudo isso não foi, na minha opinião, feito como deveria ter sido feito. Na primeira etapa do plano diretor foi justamente isso. Acho que eles estavam com o projeto meio pronto, né, o projeto da lei municipal, mas aí o Ministério Público foi acionado por conta de falta de participação popular ali no processo de desenvolvimento. Enfim, depois surgiram outras coisas e eu vejo que essa questão da arborização, isso aí tem que estar tudo conectado com qualificação do sistema viário. Tem uma série de questões que precisam ser pensadas juntos. Mas fora a questão ambiental, que é o seu forte, o que mais são os pontos? A gente queria primeiro saber também um pouco da sua percepção da política nacional que a gente vive hoje, o que você acha que a gente está vivendo nesse momento, e outras percepções a respeito do momento que Araçatuba está vivendo. A gente tem muitas questões relacionadas à segurança pública, saúde, que você abrangesse um pouco mais, assim, sua percepção do cenário político. Até assim, eu percebo que quando se fala em eleições municipais, é importante você se preocupar e focar demais no problema das pessoas que vivem aqui em Araçatuba. Sim. E eles são muito pontuais, né? Muito quando você traz agora para esse contexto nacional, as discussões nacionais para o contexto municipal, ou você está querendo fazer sensacionalismo e surfar em cima da onda de alguém, né? Sei lá, você pega, o Marcel é popular, então eu surfo na onda dele aqui na cidade. Mas os discursos dele lá pouco servem para a nossa realidade, né? Eu estou num partido que é, vamos dizer assim, de centro-esquerda,
porém ele dialoga, né, com todas as áreas. E é um pouco disso que eu penso também. Eu, na minha campanha, estou focando muito em falar das minhas propostas, por mais que eu tenha motivo para criticar muitas pessoas e muitos movimentos políticos, mas estou realmente focado nas propostas, porque eu acho que isso vai deixar para o eleitor claramente o que eu quero fazer e, ao mesmo tempo, deixar um pouco o caminho livre para depois, eu ganhando, eu ter diálogo e conversa com qualquer lado que esteja no poder, porque para trazer, assim, algo de bom para a cidade, vamos dizer assim, e principalmente uma cidade, uma região dessa que não tem deputados, senadores, né? A gente vai ter que ir lá passar o chapéu e falar com todo mundo. E tentar trazer os recursos, seja de quem for, mas trazer os recursos para Araçatuba. Só para esclarecer, você prefere não manifestar o que as suas percepções para que você não crie tipo de vínculo percepção com o lado A, o lado B? Vergonha. Eu acho assim, eu tenho vergonha da política nacional quando se fala em discussão, porque senão... Olha o nível que chegamos ontem, por exemplo, de alguém dar uma cadeirada no outro candidato. Sensacionalismo danado, né? Então, assim, para mim, assim, esse caminho está totalmente errado. Então, é bem complicado mesmo você falar do contexto nacional, porque envolve muitas situações de sensacionalismo, aonde a pessoa está defendendo um ponto de vista, às vezes não é mais por ideologia ou porque ela entende que aquilo é correto, é porque ela está tão impregnada dentro de uma situação que ela não pode falar diferente, senão ela se queima. Entendi. É melhor não manifestar e não fechar porta nenhuma para que as propostas possam ser divididas, compartilhadas em prol dos interesses em comum da cidade. Exatamente. Tá. Vamos falar então das propostas. O que você acha que Araçatuba mais precisa hoje? Você pode abordar novamente a questão ambiental, mas como eu falei, seria interessante falar sobre outras áreas. Eu vou falar... E como você pretende, né, quais seriam os mecanismos que você utilizaria, o que você acha que você pode fazer para essas questões que você levanta? Eu tenho uma série de propostas, né, e projetos, mas eu vou dar exemplo de algo que eu considero grandioso e que extrapola os limites do nosso município, mas que Araçatuba precisa tomar a frente como representante regional. Certo. Né? Então, ela precisa também lidar com os municípios vizinhos, e aí eu vou falar de dois problemas. Um, que seria a questão do Ribeirão Baguaçu, certo. E a outra, a nossa saúde, né? Para a questão do Ribeirão Baguaçu foi o que eu pensei primeiro e que depois veio a ideia que eu vou falar agora sobre a saúde. O Ribeirão Baguaçu, ele está secando. Mais de 100 mil pessoas de Araçatuba bebem a água do Ribeirão Baguaçu e a segurança hídrica dessas pessoas e daquelas que ainda vão nascer, né, das futuras gerações, está ameaçada. Por quê? Porque a própria Samar divulgou um estudo onde 85% das matas do Ribeirão Baguaçu foram consideradas degradadas, certo? E para recuperar, eles consideraram que precisa de 3,9 milhões de árvores a serem plantadas. Agora, nesse último ano, a Samar, né, e está de parabéns pela iniciativa, plantou 10 mil árvores. Porém, eu fui fazer as contas, 3,9 milhões, vai demorar 390 anos para que a gente consiga recuperar o Ribeirão Baguaçu. Só que já existe uma previsão que daqui a 30 anos pode haver racionamento e seca, porque nesse período de estiagem já baixou muito o volume. Quando chega o horário de pico, ela puxa a água e o rio para de correr dali para frente, né? As nascentes que estão degradadas, a maior parte delas estão em outros municípios. Então, no território de Birigui, de Bilac, né? Birigui, Bilac, até Guararapes. Agora, se você pegar esses municípios todos, também estão sofrendo o mesmo problema com os seus mananciais. E municípios pequenos, ou a gente que precisa plantar lá no outro território, tem toda uma problemática. Como que você vai fazer? Araçatuba não pode investir dinheiro lá, né? E aí? Aí a solução, que eu já participando de reuniões do governo do estado, com conversas com deputados, eles sugerem que seja criado um consórcio entre os municípios, para centralizar a administração de recursos, para potencializar a contratação de equipes, construção de viveiro de mudas, que passe a fazer os plantios ao longo de todo o ano, não ali na Semana da Árvore. Sim. Mas essa equipe vai trabalhar ao longo do ano inteiro, plantando, carpindo, replantando quando morre, aguando, fazendo cerca, né? Entendi. Então, criando consórcio, sim, a gente pode criar um consórcio só para o Ribeirão Baguaçu. Mas se você pega, por exemplo, o PCJ, que é o consórcio mais antigo no estado de São Paulo, que pega Rio Piracicaba, Rio Jacaré,
não é só um rio, porque você envolve uma região toda. Sim. Então, o meu sonho, a minha proposta e a discussão que eu quero levar é que a gente crie primeira coisa, criar uma lei municipal autorizando o executivo a celebrar esse consórcio, né? A gente tem que autorizar o executivo lá na Câmara a celebrar o consórcio, e aí parte para a articulação com os outros municípios. A gente também tem que fazer o convencimento que esses municípios também criem essa lei de aprovação lá para criar consórcio, e a gente firme, né, junto com o Estado, participando, até empresas podem participar desse consórcio. E aí a gente consegue, a partir do consórcio, centralizar recursos e ter equipes bem estruturadas, que tudo bem, a gente comece a plantar no Baguaçu, mas a gente também pode ir lá no Baixotes e ajudar o Baixotes. A gente também pode, essa equipe, participar de plantios lá no Frutal, em Guararapes, porque esses mananciais estão todos degradados com risco de secarem e deixar milhares de pessoas sem água. Essa solução do consórcio é a mesma situação para a saúde. Agora, em Uberlândia, eles acabaram de inaugurar um hospital regional. Custou lá 200 milhões para construir. Construir, porque depois você tem que ter todo um recurso para administrar, né? Então, assim, isso é inviável se você não juntar esforços. Sim. Araçatuba não tem um hospital regional, não tem um hospital de policlínica, não tem um hospital municipal, não tem. Só que a gente atende aqui na cidade a região inteira. Salvo engano, 40 municípios eu estava estudando esses dias. E não existe assim um mecanismo claro para que os municípios contribuam, né? E com a criação de um consórcio intermunicipal de saúde, a gente pode centralizar os recursos, tornar mais eficiente a fiscalização da aplicação, porque quando você faz um consórcio, você tem que montar um conselho fiscal, são 2 vereadores de cada município muito mais gente de olho ali. Muito mais gente de olho, e você consegue construir coisas maiores, né? Então, a ideia do consórcio a gente vai convencer sim os outros municípios a participar, porque se hoje eles talvez tenham alguma restrição em alguns atendimentos, a ideia é que a gente converse e veja qual é a falha maior e a necessidade de cada município, e a gente inclua também aqui no município a prestação desses serviços de contrapartida para que eles participem do consórcio. Porque nós já o atendemos, né? Nós já atendemos esses municípios. Você pega, sei lá, Guararapes, para eles terem lá um aparelho de ressonância eletromagnética, por mais que eles comprem, se der problema nesse equipamento, muitos lugares que eu já vi por aí, o equipamento fica lá parado porque a manutenção é caríssima. O profissional para tocar, o profissional para recuperar a manutenção. E aí, as pessoas podem dar um Google, vai ver que consórcio, a que Araçatuba nunca se esforçou para ter, é uma solução assim que vai trazer eficiência para o gasto do recurso para a saúde, né? E eu acredito que vai melhorar a saúde não só para a gente, mas para a região toda. Entendi. E Araçatuba vai se despontar aí como realmente, né, ocupar seu espaço como liderança regional, né? Entendi. Eu ia fazer uma pergunta, a gente não tem tempo para ficar elucubrando sobre as suas pautas, acho interessante que você apresente elas e o pessoal possa ir atrás de você. Inclusive, pessoal, perguntas, sugestões, questões, se vocês quiserem levantar, pode colocar nos comentários aí, tá? E interagir para ficar mais por dentro. Mas você tinha falado do comitê do PCJ, a gente já não tem o comitê aqui do Baixo Tietê, isso não engloba, não seria da bacia, é o consórcio. Lá é um consórcio dos municípios lá do Piracicaba. Sim. Né? Aqui é o comitê, né? E o comitê ele pode ajudar o consórcio também. Quando você monta o consórcio, você cria um atrativo para recursos, né? Porque um deputado, por exemplo, ele vai ajudar, ele não vai ajudar só uma cidade. Ele está encaminhando o recurso para o consórcio, ele talvez de uma pancada só está ajudando 5, 10 municípios de uma vez. Dele, né? Exatamente. Entendi. Bom, legal, Marcelo. Bom, primeiro eu queria agradecer você por ter vindo aqui, bater um papo aqui no nosso canal, mostrado as suas ideias, a gente agradece imensamente. E antes da gente encerrar, eu queria abrir o microfone, a câmera para você conversar com o pessoal diretamente, deixar o seu número de campanha que você não falou aí, falar uma palavrinha com o pessoal. Então, fica à vontade. Bom, é isso. Eu acho que as pessoas acompanharam todas as polêmicas que aconteceram na Câmara de Vereadores. Eu me proponho a honrar os votos que eu vou receber, e trazer discussões realmente que sejam assim eficientes para o município, né? Olha só o caos da questão ambiental que a gente está vivendo agora. Eu sei que ela é regional, quase o Brasil todo, só que Araçatuba precisa fazer o papel dela, a tarefa de casa dela, para depois poder cobrar as outras regiões também, principalmente na questão ambiental. Então, assim,
me deem esse voto de confiança, certo? Vamos renovar a Câmara. Eu sou o biólogo Marcelo Oliveira, me coloco aí como uma opção para essa renovação. Meu número é 77123, bem fácil, 77123. E eu peço aí que o pessoal analise bem as minhas propostas, entre lá nas minhas redes, que eu uso mais o Facebook e o Instagram, Marcelo Oliveira Bio, tá bom? E aí o pessoal me acompanhe e eu creio que vocês vão ver que eu sou uma ótima opção aí para ocupar a Câmara nos próximos 4 anos. Bacana, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. A gente agradece imensamente para o pessoal ficar informado e boa sorte aí na sua campanha, viu? Eu que agradeço aqui pela oportunidade de participar e divulgar minhas propostas. Imagina. É isso aí, pessoal. Vem aqui conhecer o pessoal, acompanha a gente, se inscreve no canal, ativa a notificação, fica por dentro. É importante para você saber, é importante para Araçatuba. Então vem aqui, acompanha o nosso trabalho com a gente. Candidatos, mais uma vez lembrando aí, clica no botãozinho aí dentro da nossa descrição do vídeo, dá um alô para a gente agendar suas entrevistas aqui. Tá acabando o tempo, hein? Não vamos perder tempo, não. E a gente queria agradecer aos nossos apoiadores que passaram ao longo do vídeo aí na sua tela, que estão auxiliando a gente a fazer esse projeto por Araçatuba, por votos por uma eleição bem democrática e consciente.